Essa semana, já tem algumas semanas, eu comecei de novo a jornada das Escrituras, de ler novamente a Bíblia desde o início. É uma obrigação, eu entendo que todo pastor, é uma obrigação para ele, mas eu entendo que não é só para pastores, é para cristãos. E eu falei, tem uma Bíblia nova lá em casa, falei, vou começar de novo a jornada da leitura. E com isso, senti no meu coração de fazer as mensagens vindo lá de Gênesis, de acordo com as leituras que eu estiver fazendo. E hoje eu quero já que você esteja com a sua Bíblia aberta, lá em Gênesis, capítulo 1. Eu gostaria que você refletisse uma coisa, que os primeiros capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, e o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, os dois primeiros e os dois últimos, vai retratar um mundo perfeito. Um mundo sem a presença do pecado. Gênesis 1 e Gênesis 2, a criação de Deus, um mundo sem pecados. E Apocalipse 21 e 22 mostra Deus fazendo novos céus e nova terra, onde todo o pecado e o mal, Satanás e o inferno será aniquilado por completo. Esses dois capítulos, esses 4 capítulos, os 2 de Gênesis e os 2 de Apocalipse, são os únicos de toda a Bíblia que mostram um mundo perfeito, sem mal, sem pecado, sem dor, sem tristeza, sem doença, sem nada. Tudo começou perfeito, mas mesmo que tenha entrado a tragédia do pecado, Deus, em amor poderoso, Ele criou um plano de redenção e a promessa é que esse mundo perfeito voltará de novo. Deus restaurará não só céus, mas também terra, e viveremos ao lado do Senhor em um mundo sem corrupção, sem tristeza, sem dor, sem doença, sem morte, porque o Senhor fará novas todas as coisas. Aleluia por isso. Gênesis 1, vamos trazer algumas preciosidades em Gênesis 1. O tema que eu quero trazer hoje é: o princípio revela princípios. O princípio revela princípios. Você vai ver qual é a primeira palavra que surge aí em Gênesis 1:1. No princípio. Quer dizer, princípio tem a ver com início, começo. E ele vai revelar para nós princípios, padrões de Deus, para que eu e você possa viver, que o agrade e que seja de fato bênção para nós. Então o tema que eu quero trazer para você hoje, bem rápido, bem simples e direto: o princípio revela princípios. E nesse primeiro princípio, entre tantos, eu selecionei apenas 4, mas o primeiro que ele vai trazer para nós, o primeiro princípio é Deus em primeiro lugar. Vamos repetir? Deus em primeiro lugar. Você concorda com isso, sim ou não? Sim, amém. Deus em primeiro lugar. Veja, o versículo 1, vamos ler juntos? Não sei se vai depender da versão aí, né? Na minha está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir? No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu pergunto para você, nesse princípio de criação, qual foi o primeiro mesmo que ele criou? Céus. E depois? Olha aí o princípio já aí. Você conseguiu pescar já o princípio? Deus criou primeiro céus e depois terra. Primeiro princípio que eu quero trazer para vocês: Deus em primeiro lugar. Isso quer dizer sucesso. O que é sucesso? A gente pensa hoje, o que é sucesso no mundo? É você estudar, você se preparar, seja você na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, e você conquistar os seus sonhos, você ganhar prestígio entre as pessoas. Isso não está errado, dependendo da sua motivação. Mas eu te pergunto, o que é ser bem-sucedido aos olhos de Deus? Você precisa fazer algo para ser bem-sucedido aos olhos de Deus? Qual é então a visão de Deus para sucesso diante dele? E aqui está o primeiro princípio: Deus em primeiro lugar na minha vida e na sua vida.
Quando Deus criou os céus e a terra, isso não é coincidência, isso não é algo que aconteceu por acaso. Deus, Ele é inteligente, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. O pensamento dele não são os nossos. Não tem como você medir o Deus que é eterno. E Ele não faz nada por coincidência. Deus fazendo os céus em primeiro lugar e terra, Ele já coloca aqui um princípio. Qual é o princípio? A minha mente. Quer ver? A minha mente, o meu coração, o meu olhar, tudo tem que estar voltado em primeiro lugar para os céus ou para a terra? Para os céus. E depois sim para a terra. Quer ver um outro texto que ele coincide justamente com esse texto? Colossenses 3, versículo 1 e 2. Olha só, se você quiser abrir, fica à vontade. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Olha só como esse texto se encaixa em Gênesis 1:1. Eu vou ler para a gente adiantando, depois você vai anotando aí. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha o que ele disse, buscai, de novo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha como o Novo Testamento, ele se alinha com o Antigo Testamento, porque o Criador é um só. E o Deus que fez a palavra, que trouxe para nós a palavra, é um só. Veja, então o primeiro princípio que eu quero trazer é: ser bem-sucedido perante Deus é viver de acordo com o padrão celestial. Ser bem-sucedido diante de Deus é eu e você vivermos de acordo com o padrão celestial. Pensai mais nas coisas que são de cima do que nas coisas que são da terra. Quando eu vou tomar uma decisão, seja na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios, a sua decisão precisa primeiramente ela está alinhada com os céus. Ela está alinhada com o que Deus quer. Ela de fato, ela vai quebrar algum princípio de Deus. Quando eu estou no meu trabalho, ali no meu dia a dia, e o meu chefe pede alguma coisa que você saiba que vai quebrar um princípio, você deve fazer ou não? É claro que não, né? Mas e aí, é o meu trabalho? Eu posso perder o meu emprego porque ele está pedindo para fraudar uma nota. Estou dando um exemplo. Para ele fraudar uma nota, para mentir. Mas eu posso perder o meu trabalho se eu não fizer isso. Mas e aí? Você está pautado na terra ou nos céus? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ser bem-sucedido é olhar para os céus e viver pelos padrões dos céus. E assim, eu poderia até perder coisas na terra, mas jamais eu perderei diante do meu Deus. Amém, irmãos? Primeiro princípio, então, que eu aprendo em Gênesis 1. Eu devo colocar Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida. Quando você vem para a igreja, você vem para adorar a Deus em primeiro lugar. E é claro, quando você está com os seus irmãos, você tem comunhão com a igreja e com os irmãos, mas o foco central da sua vinda aqui, o foco central da sua existência precisa ser Deus, absolutamente Ele. Ele precisa reinar em você por completo em todas as áreas da minha e da sua vida, amém, irmãos? Não tem acordo, não tem discussão. Ele disse, é assim que vocês devem viver. E é assim que eu e você devemos viver para ter sucesso perante Deus. E quando eu digo ter sucesso perante Deus, não quer dizer que então nada de ruim não irá acontecer, ou alguma coisa que você não espera. Não, isso pode acontecer, nós somos seres humanos. Eu e você ficamos doentes, você concorda com isso? Podemos ficar doentes, podemos ter dores, que nem a irmã, dores de pescoço, nossos músculos. Isso é natural, isso é humano, mas isso passará. Mas o que importa é, em tudo que eu faço, colocar Deus em primeiro lugar. Provérbios 9:10 já diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mateus 6, 33 e 34 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, olha Jesus dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Basta a cada dia o seu mal. Que essa palavra entre no seu coração. Não se inquiete com as coisas dessa terra. Não se inquiete com as coisas dessa terra. Eu quero repetir isso para você. Não fique ansioso ao extremo. Não fique preocupado, deixando a sua paz se esvair, porque o seu olhar está focado, seja na luta, ou seja na situação que precisa ser resolvida. Não, confie em Deus, amém, irmãos? Confie em Deus, Ele cuida de você, aleluia. Tem um Salmos que diz assim, que mesmo que eu tropece, porque eu esteja olhando talvez para o lugar errado, mesmo que eu tropece, Deus me segura pela mão e não me deixa cair. Essa tem que ser a minha, a sua esperança. E olhar para os céus e dizer, Senhor, o Senhor é em primeiro lugar na minha vida. E tudo que eu faço precisa ser pautado pela sua presença, pelo seu querer e pelo que o Senhor quer. Amém, irmãos? Vive esse princípio e você será bem-sucedido diante de Deus. Vive esse princípio e a glória de Deus dele virá a cada dia mais sobre você. Coloque Deus em primeiro lugar. Às vezes as pessoas falam, eu acredito em Deus. Não sei se você já viu, eu já comentei isso de forma brincadeira, mas você já viu que existe aqueles que são cristãos ateus, né? Dizem que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Já viu? Fala que ama a Deus, fala que conhece a Deus, mas no dia a dia não oram, não buscam a Deus, não se colocam, Deus não está em primeiro lugar. E se você de fato quer viver essa bênção, quer viver esse princípio e ser bem-sucedido diante de Deus, coloque Ele em primeiro lugar. Segundo princípio, uma vida em movimento. Olha só, Gênesis 1:2 agora. Gênesis 1:2 agora. Uma vida em movimento. Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus fazia o quê? Em algumas versões falava pairava, ou na minha versão fala se movia sobre a face das águas. No seminário foi explicado que, teologicamente, todas as vezes que aparece pela primeira vez a referência de Deus, a referência do Espírito Santo, a referência de algo, mostra um dos seus atributos, de seu caráter. Então, quando você vê pela primeira vez sendo citado o Espírito Santo é visto, então, na primeira descrição dele fazendo o quê? Parado ou se movendo? Se movendo. Primeiro princípio. Então, segundo princípio que eu quero trazer para você, uma vida em movimento. Uma vida em movimento. Quer ver outro texto do Novo Testamento para coincidir com isso? João 3:8. A conversa de Jesus com Nicodemos. O que diz lá João 3:8? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O texto vai dizer que eu e você, que somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um trabalho em nós. Se você olhar o ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo tem uma tripla função nesse mundo e na igreja e em você também. O Espírito Santo tem a função no mundo de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo pela pregação do evangelho que a igreja faz. Quem converte pessoas não sou eu e nem você, é o Espírito de Deus. É só Ele que pode converter, transformar. Amém, irmãos? Mas o que nós temos que fazer é anunciar o evangelho. É pregar o evangelho para que isso aconteça. Essa é a missão do Espírito Santo no mundo no geral. O Espírito Santo tem a função na igreja, agora de forma coletiva, derramar dons espirituais, para que cada um edifique um ao outro. Dons de cura, dons de revelação. Todos os dons são derramados do Espírito na sua igreja, para que eu e você tenhamos ferramentas espirituais, para que haja edificação na igreja. E dentro do cristão, e dentro de você, qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo em nós é nos transformar dia a dia. Na imagem de quem? Na imagem de Jesus. Você precisa, a cada dia que passa, a cada manhã que se levanta, você precisa estar mais parecido com Jesus. Aleluia. E isso
O Espírito Santo é tão lindo e maravilhoso. E aqui eu quero que você sonde o seu coração, porque a única pessoa que pode atrapalhar a construção do Espírito Santo em você é você mesmo. Você é o único que pode atrapalhar a construção que Ele quer fazer da imagem de Jesus em você mesmo. E como isso? Não seguindo os princípios. Primeiro princípio, buscar a Deus em primeiro lugar. Segundo, se mova. E o que isso quer ver? O que isso quer dizer? Se mover, viver uma vida em movimento. O ser humano não foi feito para ficar parado. Você sabe disso, né? Fisiologicamente. Se você ficar parado, né, aquelas pessoas que estão às vezes acamadas e elas ficam deitadas em leitos de hospital por muito tempo, o que começa a acontecer? Começa a criar feridas, machucar e tem que ficar girando de um lado, girando para o outro. O ser humano, não só fisiologicamente, mas espiritualmente, enquanto estiver vivo, não foi feito para ficar parado. Espiritualmente falando, o que isso quer dizer, pastor? O Espírito Santo em você, te transformando na imagem de Jesus, Ele quer te conduzir a você exercer seus dons e talentos, seja na igreja e fora da igreja, para a honra e glória do nome dEle. Amém, irmãos? Você está indo contra o princípio se o Espírito Santo está em você querendo se agitar, se movimentar, e você está parado. E você, não quero servir, não estou muito cansado. Que nem aquele desenho, ó dia, ó céus, sabe? Vê aquele desenho antigo? Estou muito cansado. Eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu tenho tantas coisas para fazer. Talvez esteja quebrando dois princípios. Justamente o de se movimentar no Espírito, pela condução dele, e não colocando ele em primeiro lugar. Está olhando mais para a terra do que para os céus. E aí você pode pensar, puxa, por que essas coisas estão acontecendo em minha vida? Por que eu estou passando por tantas lutas, por tantas situações complicadas? Talvez seja a quebra de princípios. Justamente de não colocar Deus em primeiro lugar, ou de estar olhando mais para a terra do que para os céus, e não está se movimentando. Em nome de Jesus, o Espírito Santo na sua vida, veja que privilégio, irmãos, o Senhor dos Senhores, o Senhor que criou céus e terra. Você olha as galáxias, né? O meu filho estava estudando ciências, e ele estava mostrando o Sol, e o nosso Sol é gigante, né? Gigante o nosso Sol. E ele estava mostrando, pai, o nosso Sol da nossa constelação, não sei se é assim que fala, ele é um dos menores. Você sabia disso? Que existe tantos outros sols que são gigantescos. E aí é claro que surge aquela indagação de muitas pessoas, será que só existe ser vivo só na Terra? Bom, aí é com Deus, não cabe a nós. Mas eu olho para esse Deus tão glorioso, gigantesco, onde ele diz em Isaías que o universo é como um estrado, como um tapete para os seus pés. Esse mesmo Deus glorioso, poderoso, falou assim, eu decido morar em você. Eu decido pelo meu Espírito viver na sua vida. O Espírito de Deus está vivendo em você. Você crê nisso? Você acredita nisso? Sim ou não? Você pode olhar para você e dizer, não, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão imperfeito, e é por isso que o seu coração deve estar transbordante de gratidão e alegria, de saber, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão minúsculo, e mesmo assim Deus disse, eu venho viver em você. Você vai ser a minha morada. Que glorioso isso, que poderoso isso. E aí Ele vai falar ao seu coração, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Participa comigo, Márcia. Participa comigo, Sandra. Participa da missão que eu tenho em você. É transformar você na imagem do poderoso Filho de Deus, Jesus Cristo, para que o mundo, ao ver você, enxergue Jesus e possa dizer, olha, eu creio em Deus porque eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo o amor de Deus sendo transbordante em você. Eu vejo algo diferente na sua vida. E por isso eu quero caminhar no mesmo caminho que você. Esse é um princípio que Deus quer que a gente faça. Se movimente, deixe o Espírito Santo conduzir você nesse movimento de construção,
de você ser semelhante a Jesus, de você se colocar nas mãos dele. Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça na tua obra, eu me coloco à disposição para servir, porque uma das coisas que Jesus era servo. Se o Espírito Santo quer nos transformar na imagem de Jesus, uma das coisas que Jesus mais era servir. Então se coloque a ser assim, se coloque a servir nas mãos de Deus. E outra coisa também que eu posso trazer para esse movimento, e aqui, eu sempre gosto de falar isso, eu sempre falo para minha esposa, se Deus me permitir, eu peço, Senhor, eu quero viver até os 120 anos. Tem até um livro que me inspirou muito, é um livro que foi um médico, junto com o Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, que escreveu Rumo aos 120. Não sei se o irmão conhece o livro, conhece? Rumo aos 120. Eu falei, nossa, eu quero também chegar aos 120 anos. Quem sabe, já pensou? Dando trabalho para o INSS. Brincadeira. Mas para isso, irmãos, é claro que Deus é que conhece o nosso futuro, mas uma das coisas que eu e você podemos fazer, o que nós podemos fazer para viver melhor e bem? Cuidar do nosso corpo. Se Deus deseja e Deus mora em mim e o meu corpo é templo do Espírito Santo, então santifique o seu corpo. Cuidado com as coisas que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com o que você ouve. Cuidado, purifique o seu coração. Mas também cuide do seu estado físico. Evite, como eu sempre falei, evite excesso de sal, excesso de açúcar. Evite excesso de gordura. Faça atividades físicas. Cuide do seu corpo. Beba muita água, que nem lá no grupo estava colocando, que eu tinha comprado, quer dizer, não comprei. Ia comprar copo de 800 ml, o pessoal tomar bastante água. Beba muita água. Cuide do seu corpo. Se movimente. Se movimente. Deus quer que o seu povo esteja saudável. Pense comigo, irmãos. Quanto mais você transbordante do Espírito de Deus, e você cuidando do seu corpo, e você vivendo mais você poderá alcançar vidas para Jesus. Mais você poderá ser bênção na vida de alguém. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma longevidade de vida grandiosa. Amém, irmão? Você aceita isso? Eu não quero morrer rápido. Quero morrer depois de 120. E até os 120, quando eu estiver lá com meus 100, quando eu estiver com meus 110, se assim Deus permitir, nós, né? Não sou eu, nós. Eu não quero estar sozinho. Nós. Nós dois, eu e ela. Com 120, já pensou, meu amor? Com 120, não. Meu Deus, eu quero com 120 com a minha esposa ao meu lado, está voando. Eu olho para aquele homem que era companheiro de Moisés, Caleb. É Caleb, né, Caleb? Caleb com 80 anos, irmãos. Me inspira, porque ele é ser humano como eu e você. 80 anos, Caleb chega... É Caleb isso mesmo, não estou errado não, né? Caleb chega para Moisés e ele fala, Moisés, já estamos aqui em Canaã, mas ainda a promessa que foi me colocada não está na minha mão ainda não. Eu quero aquelas terras lá, ó. Ele bota as terras da montanha, aonde moram aqueles gigantes, os guerreiros mais temidos, os gigantes. Eu quero lá. Aí imagina o Moisés, você está com 80 anos, filho, você está velho já. Ó, eu me sinto tão forte agora, como um jovem de 40 anos. Meu Deus do céu. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo em nós nos renova, irmãos. É como Isaías quando diz assim, aqueles que confiam no Senhor voarão alto como águias. Amém, irmãos? Confie no Senhor, não importa a sua idade. O Espírito Santo nos renova, mesmo que o nosso corpo envelheça, mas o Espírito de Deus nos renova dia a dia, aleluia. Dia a dia. Então movimente-se, faça a sua parte, sirva ao Senhor com intensidade, sirva ao Senhor com amor, faça ali suas atividades físicas, cuide do seu corpo e Deus abençoe você com muita longevidade de vida e muita vida mesmo, muita alegria. Que você veja os filhos dos seus filhos, os netos, bisnetos, que você tenha esse privilégio de ver a glória de Deus alcançando os seus filhos, seus netos, bisnetos e você podendo contemplar tudo isso. Amém, irmãos? Aleluia. Terceiro princípio. Oi? Foi Josué quem pediu? Ok. Beleza, obrigado pela correção. Terceiro princípio. Faça o que Deus diz. Olha só que lindo. Faça o que Deus diz.
Gênesis 1:3. Gênesis 1:3 diz assim: e disse Deus, haja luz e houve luz. Terceiro princípio, faça o que Deus diz, a palavra que Deus colocou. Acredite pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Se você olhar em Gênesis 1, pelo menos na minha versão, eu encontrei 9 vezes ele dizendo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. É claro que para ganhar tempo eu não posso citar todos os textos que eu montei aqui, mas e disse Deus nas Escrituras, que se você crer nele, em Jesus, ele perdoará todos os seus pecados. Porque toda vez que Deus fala, algo acontece. Toda vez que Deus fala, algo acontece. E Deus disse que se você crê em meu Filho, ele perdoará os seus pecados. Ele disse também que você crendo em Jesus, você terá vida eterna. Olha só a promessa de Deus para você. Ele prometeu para você em Jesus proteção divina. 1 João vai dizer que Satanás não pode tocar em você. Cristão não pode ter medo de mal olhado, de macumba, de qualquer outra coisa aí que as pessoas possam querer fazer contra você. Não precise temer essas coisas. Não tema retaliação. Ai, Satanás está querendo retalhar porque eu estou servindo ao Senhor, ou macumba, alguma coisa. Não, ele protegerá você, guardará você, porque Satanás não pode tocar na sua vida. Ele prometeu provisão material, provisão espiritual. Ele prometeu que não lhe faltaria nada, no sentido de que mesmo que você passe por momentos talvez financeiros mais difíceis, mas não te faltará o básico. Ele não deixará que você passe por necessidade, porque Ele cuida de você, é promessa dEle. Ele te prometeu direção divina, sabedoria e poder espiritual contra o pecado. Ele te prometeu derramar alegria sobrenatural sobre você. Ele prometeu derramar paz sobre a sua vida. Uma das coisas que as pessoas mais pedem é paz. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz, e o Espírito Santo age, que todos aqueles que creem em Deus, uma paz sobrenatural vem sobre você. Se eu não me engano é Filipenses 4, 7 vai falar isso. Vai falar assim, e Ele derramará sobre você uma paz que excede todo entendimento e guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. É você estar no meio da maior confusão. É você estar no meio de lutas e dificuldades e mesmo assim você dormir em paz. Mesmo assim você viver em paz, porque você fala, olha, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho um Deus que guarda a minha vida. Eu tenho um Senhor que cuida de mim e da minha família. Eu tenho um Senhor que não me deixará tropeçar e cair, porque Ele me ama, amém, irmãos? Essa é a promessa dEle, Ele disse isso para você. Ele disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para fortalecer a sua fé, eu quero ler esse texto. É o texto de Romanos 8, 31 a 39. Olha só, que diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, olha só, irmãos, para fortalecer a sua fé, para que você tenha uma mente e um coração de um guerreiro vitorioso. Irmãos, a igreja está lutando uma batalha que já está ganha. Ganha, irmãos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição?
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia, fomos repultados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aleluia, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia! Oh, glória a Deus! Nada pode separar você do glorioso amor de Deus. Então viva essa promessa de Deus. Viva, levantando pela manhã, você busque a Deus e já levante para sair de sua casa, seja para trabalho ou para qualquer outra atividade, saia como um vencedor. Cabeça em pé, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Não tema as coisas que possam vir sobre você. Não se atemorize, não se angustie, apenas confie em Deus, amém, irmãos? Acredite nele. Quarto e último princípio: seja o que Deus te fez para ser. Quarto e último, seja o que Deus te fez para ser. Gênesis 1, 26 a 27, vai dizer assim: e disse Deus, ó, novamente aí, ó, e disse Deus. E o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha esse texto glorioso, irmãos. Seja o que Deus te fez para ser. E o que Deus te fez para ser? A imagem e semelhança do próprio Criador. É claro que ainda vamos falar, ainda no capítulo 3, acontece a maior tragédia da humanidade, que é a entrada do pecado. E o pecado no mundo, ele fez algo tão triste aos olhos de Deus e diante da humanidade. Ele justamente tirou o brilho do ser humano. Ele justamente descaracterizou o ser humano em se tornando o homem como um bicho violento, mau, corrupto, que são justamente totalmente o oposto de quem Deus é. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Mas aí você pode me perguntar, mas pastor, eu nasci nessa geração, nesse mundo ainda pecaminoso, então o que eu faço? Porque as tendências humanas sempre são para o mal. E é justamente aí que entra a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. É justamente aí que entra eu preciso de Jesus, porque somente através dele, eu e você, poderemos viver novamente o Gênesis 1:2 perfeito que Deus quer e sempre tanto quis. Então viva, não aquilo que o mundo quer que você viva. O mundo quer implantar em você padrões. O mundo quer enxertar em você que você viva como ele quer. Consumista, desesperado, frenético, louco. Você não tem tempo para nada. É muito comum as pessoas acharem isso bonito, dizendo assim: nossa, olha, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo, como se fosse algo bom dizer que você está numa vida tão louca e frenética, que isso é bom, isso mostra que você não é preguiçoso ou que você é um trabalhador. E as pessoas estão tão frenéticos, perdidos neste mundo, correndo de um lado para o outro e perdendo justamente coisas tão importantes que Deus colocou para nós como família, como uma boa convivência com a sua esposa, seu marido, com seus filhos, com o próprio Deus, com os irmãos da igreja, com tudo que Deus criou para nós. E as pessoas entram nessa rotina louca
e se esquecem de quem é e de quem são. Às vezes a psicologia, os psicólogos podem fazer aquelas perguntas: defina quem você é. As pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta. Se alguém perguntasse para você hoje, claro, não precisa falar agora, quem você é? Como é que você se define? Quem é você? Quem é a Márcia? Quem é a Terezinha? Como é que você se enxerga? Como é que você olha? Se você fosse escrever em poucas linhas, como você se vê hoje? Talvez uns vão dizer: eu sou magro, sou feio, sou isso. Mas veja, poucos vão dizer: eu sou a imagem de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Eu não sou perfeito, você não é. E nunca seremos aqui na terra. Mas eu sou um filho amado de Deus. Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. E o meu Criador não é o mundo, não é Satanás, é Deus. E Ele projetou você e eu para dar certo. Amém, irmãos? Ele não projetou você para perecer, Ele projetou você para ser bem-sucedido, para dar certo. Ele projetou você para dar certo. Salmos 8, versículo 3 e 5 diz assim: quando vejo os céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menos o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Esse salmo está dizendo que justamente o homem e a mulher é a coroa da criação de Deus. Se você olhar Gênesis lá, ele foi criando todas as coisas e ele disse: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele criou o ser humano, a imagem e semelhança, ele disse: isso é muito, muito, muito bom. Isso é muito bom. Enxergue a você mesmo da mesma forma como Deus te vê. Um dos grandes problemas, às vezes, que as pessoas têm dificuldade na sua convivência relacional é que não conseguem se enxergar como Deus te enxerga. Ou, às vezes, eu esteja enxergando o meu irmão em Cristo, ou o meu amigo, ou familiar, enxergando de uma ótica errada. Eu tenho que olhar para mim mesmo como Deus me vê, e eu tenho que olhar para os meus irmãos, para as pessoas, como Deus as vê. Se você viver dessa forma, você vai ver que você vai andar muito mais confiante, muito mais alegre, muito mais transbordante, porque você enxerga você como um vencedor, como um filho de Deus, como uma pessoa amada por Deus. E se você viver olhando para as pessoas da mesma forma como Deus a enxerga, você vai ter mais amor para com elas, você vai ter mais respeito, você vai ter mais misericórdia, você vai ter mais compaixão. E se você viver confiante e amando as pessoas, você vai estar parecido com quem? Com quem que você vai estar parecido? Com Jesus. Com Jesus. Esse é o nosso... Jesus é o maior modelo de um homem completamente confiante e de que olhava as pessoas como Deus as enxergava. Seja o que Deus te fez para ser e olhe para as pessoas da mesma forma como Deus as enxerga. E a minha vida, e a sua vida, e o nosso mundo será muito melhor, com certeza. Que a graça de Deus e a plenitude de Jesus Cristo nos transforme cada dia mais na imagem e semelhança dele. Vamos ficar de pé? Vamos orar?